Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para falar com vocês sobre uma palavra. Na verdade, não apenas uma palavra, porque esta palavra é muito mais que uma palavra. Essa palavra é, na verdade, um conceito. Um conceito que nos coloca diante do pensamento político de uma escola de filosofia que marca em termos políticos, mas também em outras áreas, que marca uma ruptura na forma de se pensar política com aquele pensamento político clássico, sobretudo o pensamento platônico. Este conceito foi criado, foi engendrado, foi concebido por esta escola de filosofia e que sintetiza sua forma de doravante ver política, tratar política, discutir política, pensar política e que marca uma ruptura com o pensamento político platônico. A escola a qual eu me refiro é o estoicismo. Os filósofos estoicos conceberam este conceito, este termo que é, na verdade, repito, um conceito, e com ele os estoicos, a escola estoica, a filosofia estoica rompe com a forma platônica de se ver política, de se pensar política. E que conceito é este? O conceito é o conceito de cosmopolitismo. Este conceito, este termo, cosmopolitismo, é um termo originalmente estoico, e ele nos coloca diante de outros dois termos que se imbricam nesta palavra nova, nesta palavra que surge com os estoicos, na verdade, neste conceito que surge com os estoicos e que nos dá uma ideia do quanto que de como os estoicos enxergavam, viam o mundo politicamente. Ora, o termo cosmopolitismo é a junção de outras duas palavras, cosmo e política. Na verdade, são esses dois termos que entram nesta nova palavra e que dão origem a um conceito político. Cosmopolitismo seria uma forma de pensar política em termos cósmicos, mas em termos cósmicos aqui, tais quais entendidos por um filósofo estoico do quarto, terceiro século antes de Cristo, né? Esse conceito cosmopolitismo, né? Deste conceito cosmopolitivo derivam outros termos, né? Cosmopolita, uma figura cosmopolita é uma figura que não se sente cidadã de uma nação apenas, não se sente pertencente a uma cultura apenas, a um povo apenas. Uma figura cosmopolita é uma figura que de algum modo pertence ao mundo. O termo cosmo, que é um termo caro ao pensamento pitagórico que antecedeu o pensamento estoico, na verdade, a palavra cosmo é uma palavra de origem pitagórica. Agora,
vejam, o que os estoicos criaram foi o conceito cosmopolitismo, essa junção da palavra cosmos, o cosmo, com a palavra politismo ou política, essa junção, formando uma palavra nova, um conceito novo. Este conceito é uma criação estoica. E o que seria o cosmopolitismo? O cosmopolitismo seria esta forma de se pensar a política a partir do cosmo. E cosmo aqui entendido como mundo em sua totalidade, como mundo enquanto globo terrestre, enquanto planeta. Ora, o cosmopolitismo é a forma com a qual os estoicos agora passam a entender o indivíduo, o homem, a entender o ser humano, mas não a partir dos limites estreitos de sua nação, de seu espaço geográfico, de sua região, de sua cidade, de sua família, de sua tribo, enfim. Ora, com o termo cosmopolitismo, os estoicos passam a ver o indivíduo como uma figura que pertence ao cosmo ou ao mundo, ou seja, uma figura que transcende as limitações geográficas, as limitações étnicas, as limitações nacionais, as limitações culturais. Ora, com os estoicos, a política ou pensamento político ganha contornos muito mais amplos que aqueles postos pelo pensamento platônico. Por quê? Porque, vejam, e eu disse no início de nossa reflexão, que o conceito cosmopolitismo implica uma forma de se pensar política, forma esta, repito, concebida pelos estoicos, que se contrapõe à forma clássico-platônica de se pensar política. E se contrapõe em que medida? Na medida de seu alcance mesmo, na medida de sua extensão, na medida de suas dimensões espaciais. Vejam, Platão, em termos políticos, ainda estava pensando o homem para quem de Atenas, ou seja, em Platão nós encontramos um pensamento político que está muito restrito aos espaços da polis, ao espaço da ágora, ao espaço de Atenas propriamente dita. Há em Platão uma exaltação à polis ateniense que não permite pensar política para além das demarcações geográficas de Atenas, embora Platão tenha problemas, se frustre com a democracia ateniense, pois esta democracia ateniense condenou Sócrates à morte, embora Platão seja um filósofo intelectual melhor dizendo, né, frustrado com a democracia ateniense, ele
contudo, está muito ligado à polis ateniense. A frustração de Platão é com a forma, a organização, o pensamento político ateniense, mas não com a polis ateniense propriamente dita. Tanto é que todos os diálogos platônicos se passam no interior desta polis ateniense, nos limites estreitos desta polis ateniense. Portanto, Platão está pensando a política a partir das demarcações geográficas, culturais, valorativas, éticas da polis ateniense. Os estoicos, ao contrário da filosofia política da filosofia política platônica, vai pensar política a partir de uma perspectiva espaço-geográfica muito mais ampla. Por quê? Porque agora o estoico não está vendo o ser político, o bios politikos, o animal político chamado homem, nos limites estreitos de uma polis, mas como um ser que pertence a algo muito maior, que é, na verdade, o cosmo, o mundo, o planeta enquanto um todo. Agora, para entendermos o desenvolvimento, a evolução, a revolução estoica no terreno da política, é necessário entendermos o estoicismo como escola filosófica pertencente a um contexto histórico. Vejam, o estoicismo é uma das escolas helenísticas. O estoicismo surge no seio, no âmbito, no contexto do helenismo macedônico, né? E helenismo macedônico mesmo. Por quê? Porque o estoicismo está ligado ao expansionismo do domínio macedônico, não apenas na Grécia, mas para além da Grécia, chegando inclusive até a Babilônia, até outros países orientais. E este expansionismo foi protagonizado por Alexandre o Grande. Então, é neste contexto de expansionismo macedônico, de expansionismo alexandrino, é neste contexto de universalização da cultura grega, da filosofia grega, do pensamento grego, que o estoicismo vai se formando, vai sendo gestado, vai sendo definido, vai sendo formado. O estoicismo, como eu disse, pertence ao período helenístico da história política grega. O estoicismo é uma escola helenística, assim como outras, a exemplo do epicurismo, do sirenaísmo, do cinismo, são todas escolas que surgem neste contexto de expansão política imperialista macedônico-alexandrino. Estas escolas, e em especificamente o estoicismo, a qual estamos fazendo menção nessa nossa aula, essas escolas surgem neste contexto em que os gregos vão se tornando um grande império, dominando todo o mundo conhecido em seus dias, não só o mundo ocidental, mas o mundo oriental,
movimento este que conhecemos como o helenismo. E é interessante notarmos o quanto que esse expansionismo político alexandrino gerou impactos na forma dessas escolas helenísticas, na forma dessas escolas pensarem filosoficamente as coisas, em específico no estoicismo. Por quê? Porque à medida em que Alexandre o Grande vai conquistando a Grécia, primeiramente, vai unificando a Grécia, Alexandre o Grande vai gerando um certo desencanto político entre os gregos, sobretudo entre os atenienses. Por quê? Porque agora os atenienses que se julgavam, que se colocavam como centro do mundo, centro do universo, os atenienses que se julgavam serem as figuras mais privilegiadas do cosmos, do mundo, e até pensavam que Atenas estava no centro, literalmente no centro geográfico do mundo, à medida em que esses atenienses, que criaram o teatro, que criaram a filosofia, que criaram a democracia, à medida que estes atenienses caem nas mãos de um grande dominador, de um grande imperador, com este grande imperador, caem também os encantos ou as exaltações étnico-políticas destes atenienses, que passam agora a viver sob o domínio de um grande império. Há aqui, neste contexto, um certo desencanto político, ou seja, um desencanto com a polis. Por quê? Porque a polis agora foi dominada, e ela foi dominada por Alexandre o Grande. Atenas foi dominada, e foi dominada por Alexandre o Grande, pelo Império Macedônico. E à medida em que esse ateniense agora vivendo sob o domínio de um estrangeiro, por assim dizer, de um macedônico, à medida que ele passa a viver sob o domínio deste, entre aspas, né, deste estrangeiro, deste imperador macedônico, ele se desencanta, desilude com a polis, com a coletividade, e em contrapartida se volta para a sua individualidade. Significa dizer que, em termos políticos, o helenismo encabeçado por Alexandre o Grande desconstrói esse entusiasmo citadino, vai desconstruindo a ideia de um cidadão, e vejam, Platão pensa política a partir do cidadão, Aristóteles também vai pensar política a partir do conceito de cidadão, à medida que os atenienses perdem seu entusiasmo com a polis, com a cidade, com Atenas, este cidadão vai desconstruindo, vai dirimindo este seu modelo político e se voltando para a sua individualidade. Ora, com o helenismo, já não existe mais uma preocupação com a coletividade, porque a coletividade, e entendam aqui a coletividade como polis, a coletividade, a polis, já não possui mais razão de ser, porque ela já não consegue se autoafirmar.
Haja vista viver sob o domínio de um imperador, de um macedônico, de um estrangeiro. Ora, à medida em que essa ideia de polis vai perdendo força e razão de ser, uma outra ideia vai assumindo o seu lugar, que é a ideia de individualidade. Logo, o estoicismo marca, em termos políticos, a passagem do conceito de cidadão, o indivíduo que pertence à polis, para o conceito de indivíduo propriamente dito. Então, o estoicismo consiste na sobreposição, no triunfo do indivíduo sobre o cidadão. O cidadão, entendam, é aquele indivíduo que pertence à cidade, à polis. À medida em que este indivíduo pertencente à polis vai se desencantando com Atenas, com a polis, ele se volta para a sua individualidade. Portanto, o pensamento político estoico marca o triunfo da individualidade sobre a coletividade. E quais são as consequências disso? Algumas, e nós não temos tempo para falar sobre todas elas, mas em relação àquilo que nos interessa, este indivíduo que já não se sente mais um cidadão, alguém que pertence à polis, este indivíduo agora se vê diante de algo muito maior que a polis, que é o cosmo. Por quê? Porque ele está agora colocado neste processo por meio do qual o espaço grego, o espaço macedônico, o espaço político se torna muito mais amplo, se torna muito mais vasto. Ora, Alexandre o Grande não pensa o mundo a partir dos limites estreitos da Macedônia, da Grécia ou de Esparta. De Atenas ou de Esparta. Não, ele não está pensando, ele não está limitando sua forma de ver o mundo a partir do mapa grego, a partir das cidades, das polis gregas, da Macedônia, de Esparta ou de Atenas. Este imperador agora está pensando o mundo até os seus extremos concebíveis, conhecidos e imaginados. Ele, portanto, tem um mundo na sua alma. O seu mapa de ambições políticas agora é o mundo. E o helenismo, tomado por esse espírito macedônico imperialista, o estoicismo, melhor dizer, de forma mais específica, o estoicismo, tomado por este espírito expansionista alexandrino, o estoicismo se deixa ser levado por este fluxo político, por este processo de ampliação dos espaços geográficos e nacionais, e vai agora desenvolver um pensamento político que é, na verdade, um pensamento político que faz do indivíduo alguém que não mais pertence apenas aos limites geográficos estreitos de uma Atenas ou de uma Esparta, mas alguém que se sente pertencente ao cosmo, ao mundo, ao planeta. Ora, o indivíduo agora é um indivíduo que transcende essas barreiras geográficas, culturais, essas barreiras étnicas, essas barreiras éticas.
e agora passa a se entender, a se compreender, não como alguém que está ligado a uma cidade, a polis, não como alguém que é concebido e se entende como cidadão, ou seja, alguém que pertence à polis, mas alguém que pertence ao mundo, alguém que pertence ao cosmo. A partir daí, a partir do estoicismo, com o estoicismo e a partir do estoicismo, o pensamento político grego ganha contornos antes não concebíveis, imagináveis, antes não palpáveis, tangíveis. O pensamento grego ganha contornos, o pensamento político grego ganha contornos novos, contornos macros, contornos mais amplos. É neste contexto que nós devemos entender o cosmopolitismo estoico, essa forma de pensar o indivíduo como alguém que pertence a algo muito maior, como alguém que pertence ao mundo, como alguém que pertence ao cosmo, como alguém que pertence ao planeta, nem maior nem menor. E esta é uma das conquistas do pensamento político estoico, do cosmopolitismo estoico. Esta é uma das conquistas. Por quê? Porque se eu pertenço ao mundo, eu não posso me arrogar de meus valores étnicos, de minha literatura, de minha cultura, de minha filosofia, a fim de me sobrepor ou de me julgar melhor ou superior que os demais. Se eu sou um indivíduo cosmopolita, eu não posso recorrer à régua estreita, pequena, mediana dos meus valores étnicos para me julgar superior aos demais. Essa superioridade política, essa superioridade étnica, nós vamos encontrar num Platão, vamos encontrar também num Aristóteles, em proporções menores, mas esta superioridade étnica está ali em Aristóteles. A partir do estoicismo, essa superioridade étnica perde sua razão de ser, perde força, porque eu já não faço mais parte de uma polis, de uma Atenas, de uma cidade, do microcosmo, eu faço parte do macrocosmo, eu faço parte de um todo que é muito maior que a minha cidade, no qual se encontram várias formas culturais, vários tipos de literatura, vários tipos de fazer arte, vários tipos de produzir música, vários tipos de valores, vários tipos de organização política, vários tipos de religião, porque o helenismo, movimento protagonizado por Alexandre o Grande e que deu origem a determinadas escolas de filosofia que vão reverberar este ideal político em suas ideias, em sua filosofia, a exemplo do estoicismo. Este movimento de expansão helenística, se por um lado ele leva para além de Atenas, para além da Macedônia, para além da Magna Grécia, para além da Europa do Ocidente, a literatura grega, a língua grega, a filosofia grega, a democracia grega, se ele leva isso para além,
de igual modo, ele traz para cá as influências adquiridas neste processo, que é um processo dialético mesmo, que é um processo de troca, que é um processo de diálogo, porque se o helenismo vai gerar impactos sobre os povos que estão para além da Grécia, por meio de Alexandre o Grande, os gregos sofrerão também os impactos por meio dessa troca cultural, desta troca política, desse comércio de ideias, desse comércio de valores, deste comércio entre aspas, né, deste comércio cultural. Olha, nesse sentido, o estoicismo marca uma evolução no pensamento grego e ele é extremamente atual. Por quê? Porque ele em escala menor, guardadas as devidas proporções, né? Mutassis mutandis, ele dialoga com o nosso mundo hoje, tão fechado em certos nacionalismos, tão fechado nessa forma de ver o mundo a partir dos limites estreitos de cada nação, né? Nessa forma pequena de se pensar o mundo, de se pensar enquanto valor, enquanto indivíduo, enquanto ideia, enquanto cultura, muito para dentro, né? O estoicismo, nesse sentido, num contexto em que se fala tanto de multilateralismos, né? O pessoal das relações internacionais usa bastante esse termo, né, multilateralismo, né, essa ideia de que já não é possível pensar o mundo enquanto uma totalidade, né, enquanto um cosmos, né, né? Nesse sentido, o estoicismo se coloca como uma filosofia de propostas muito atuais. Haja vista que, por mais que em determinados contextos é importante pensarmos para dentro, é importante sermos, diríamos, nacionalistas, entre aspas, em outros contextos é importante também sermos universalistas. Em contextos, por exemplo, em relação às crises ambientais, né? Em relação, em tempos de COP30, né? Essa temática é uma temática que está na pauta das nossas discussões abre a pauta das nossas discussões esse dia e não pode fugir não pode sair da pauta em hipótese alguma. Mas vejam, as crises ambientais, as crises climáticas despertam em nós a consciência de que nós fazemos parte de um todo, de que nós fazemos parte de algo maior, do macro, de tal modo que se os Estados Unidos abandonam o Pacto de Paris, o Tratado de Paris, de modo que se um Donald Trump alucinado, infantilizado, negacionista, vai na contramão daquilo que os ambientalistas dizem, propõem, nós aqui nós aqui no sul global
sentimos as consequências desse negacionismo norte-americano. À medida que os chineses não reduzem a emissão de gás carbônico para a atmosfera, nós aqui no sul global sentimos o impacto dessa proliferação de gases que prejudicam o meio ambiente. Então, a pauta ambiental é uma pauta que nos coloca diante da ideia de que nós pertencemos a algo muito maior que o nosso Estado, que o nosso país, que a nossa nação. Nesse sentido, podemos afirmar que este proto-universalismo foi colocado, ao menos em seus fundamentos mais rudimentares, pelo estoicismo. Então, o estoicismo aqui está dando uma grande contribuição na área das relações internacionais, na forma de pensarmos política a partir de um todo, como enquanto indivíduos que não se limitam aos espaços estreitos de sua polis, de sua coletividade, de seu estado, de seu país, mas indivíduo que pertence a algo maior chamado mundo, chamado cosmo. É nesse sentido que nós devemos entender o cosmopolitismo estoico e o quanto que este conceito exclusivamente estoico marcou uma ruptura, uma evolução na história do pensamento político ocidental. Já não há mais sentido em se falar do cidadão, o cidadão que, repito, pertence a Atenas, a polis, mas agora devemos falar de um indivíduo ou do indivíduo que está ligado a algo muito maior que Atenas ou a polis, que está ligado ao mundo. Portanto, é um indivíduo do mundo, é um indivíduo do cosmo, e o seu pensamento político, consequentemente, é um cosmopolitismo. Este é um dos grandes legados, um dos grandes marcos revolucionários concebidos pelo estoicismo. Há outros, mas sobre eles falaremos numa outra ocasião. Bem, um forte abraço a todos vocês. Se gostaram dessa nossa breve reflexão, não se esqueçam de deixar aí o seu like, o seu comentário, de fazer a sua inscrição se ainda não o fez e nos ajudar na divulgação deste espaço, esse espaço por meio do qual nós levamos a vocês um pouco de cultura, um pouco de filosofia, um pouco de ciência, um pouco de história, um pouco de arte, enfim, este é um espaço cultural. Portanto, você que sabe da importância, conhece a importância, sabe da importância da cultura do conhecimento na vida de um indivíduo, na vida de um homem, na vida de uma mulher, nos ajude divulgando esse nosso espaço, a fim de que nós possamos levar essas aulas a um grupo sempre maior. Um forte abraço a todos e em breve nos reencontraremos aqui neste nosso espaço, aqui em nosso Carpe Dea. Um abraço e até lá.